Imagina uma festa de família, com 70 pessoas. Você reúne aí pais, avós, primos, tios, todo mundo, né? É bastante gente, 70 pessoas, mas ainda cabe aí no salão de festa do teu prédio. Agora a gente avança 400 anos. E essa família não apenas cresceu muito, ela se tornou maior que a população de muitas nações modernas. Nós estamos falando de um salto de 70 almas, é assim que a Bíblia se refere a eles, para um número entre 2 a 3 milhões de pessoas. E você sabe o que isso significa matematicamente? Na antiguidade, a população crescia com sorte a 0,1% ao ano. Em tempos de paz, esse número aumentava para até 0,4% ao ano. Agora, os hebreus no Egito, nesse período de 400 anos, cresceram a 2,5% ao ano. Para você ter uma ideia, isso é uma taxa que a humanidade moderna, com antibióticos, hospitais, saneamento básico e tudo que a modernidade nos trouxe, só conseguiu no século XX. Agora, os hebreus atingiram essa taxa absurda no deserto, sendo escravos na Era do Bronze. Isso não tem explicação, isso não é sorte, isso é um milagre sobrenatural do Eterno. E hoje eu vou te mostrar como isso tudo aconteceu e o que a Torá e os rabinos explicam sobre esse fenômeno sobrenatural. Shalom, eu sou Moré Aron, seja muito bem-vindo ao nosso canal. A gente costuma ler livro focado em eventos como as pragas no Egito ou a abertura do Mar Vermelho, mas tem um grande milagre que acontece antes de tudo isso. E esse milagre acontece de maneira silenciosa na casa de cada hebreu, nas terras de Gósen, no Egito. O texto bíblico conta que 70 pessoas desceram ao Egito com Jacó. Quando eles saíram de lá em direção ao deserto, a Torá nos fala em 600 mil homens a pé, e isso sem contar com suas mulheres e crianças. Se nós somarmos as esposas e filhos, a estimativa mais conservadora bate fácil, 2 milhões de pessoas. E quando a gente compara isso com os números da época, é impossível. Por quê? Porque a mortalidade infantil na antiguidade era algo brutal. Para você ter uma ideia, metade das crianças nem mesmo chegava à vida adulta. Doenças, guerras, fome, tudo jogava contra o crescimento das populações. Para você ter 2,5% de crescimento ao ano e sustentar isso por séculos, e como nós já falamos, isso na Era do Bronze, sendo escravos no meio do deserto, você precisa hackear a biologia humana. E a Torá nos dá uma pista muito profunda de como isso tudo acontece. Em Êxodo 1, verso 7, a Torá usa uma sequência de verbos muito específica. Acompanhe aqui comigo. E os filhos de Israel frutificaram, e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente. O termo hebraico vaishiretsu vem de sheretz, que lembra um movimento de pequenos animais, ou enxamear. É uma linguagem de explosão de vida. A gente vê isso na criação, em Gênesis, quando os animais enxamearam as águas, por exemplo. Os nossos sábios e o grande comentarista Rashi olham para esse texto e explicam isso de uma maneira fantástica. Eles dizem que as mulheres hebreias tinham partos múltiplos, todas as vezes que tinham filhos. Alguns vão falar em cerca de 6 filhos de cada vez. Isso pode soar exagerado, mas a gente tem um ponto teológico profundo aqui. Se você analisar friamente, houve uma suspensão das leis naturais, inclusive da mortalidade, não só infantil, mas geral do povo. O milagre não foi apenas que os hebreus tiveram muitos filhos, mas foi os bebês sobreviverem, foi a expectativa de vida aumentar. Isso tudo no meio do deserto, sendo escravos no Egito. Enquanto os egípcios enterravam os seus filhos, o que era o padrão da época, os bebês em Gósen sobreviviam, cresciam, eram fortes. As mulheres hebreias sobreviviam aos partos, porque a mortalidade nos partos na antiguidade era algo horroroso. As crianças cresciam fortes, os adultos, que antes sobreviviam até 25, 30 anos de idade, quando muito, sobreviviam e viviam por muito tempo. Deus blindou a biologia daquele povo. E você sabe por quê? Porque ele havia feito uma promessa a Abraão: farei a tua descendência como as estrelas do céu. E quando Deus promete, não tem faraó, não tem escravidão, não existe situação que possa impedir o agir de Deus para que a sua promessa se cumpra. E aqui a gente tem um ensino muito profundo para as nossas vidas hoje. Pensa no cenário. Eles eram escravos, então eles não tinham plano de saúde, eles não tinham conforto, eles não tinham liberdade, eles não tinham nada, eles eram escravos. O próprio Egito era um lugar de morte e opressão. Agora, os hebreus, a Torá nos ensina que eles estavam em Gósen. E nós precisamos entender que Gósen
na linguagem bíblica, é muito mais do que simplesmente uma localidade dentro do Egito. Gozem é um símbolo da providência e do cuidado de Deus para com o seu povo. E você sabe o que esse crescimento demográfico impossível nos ensina? Ensina que a tua prosperidade, que o teu crescimento não depende de quem governa a terra, da economia do país, das estatísticas do IBGE. Se você está alinhado com o Eterno, se você confia no Deus de Israel, Ele te protege debaixo das sombras das suas asas e faz com que você cresça e prospere, independente do lugar e da situação onde você se encontra. A brachá do Senhor, ela não segue lógica de mercado, ela não segue perspectivas, expectativas políticas, não. A bênção do Senhor, ela segue a lógica e os princípios de aliança estabelecidos pelo Eterno na sua santa e bendita Torá. Os hebreus prosperaram enquanto eram oprimidos, e esse é o grande paradoxo da nossa fé, porque quanto mais nos oprime, mais nós crescemos. Foi assim com os hebreus no Egito, foi assim na igreja primitiva, no livro de Atos, foi assim com a igreja do Senhor ao longo das eras. E se você confiar no Senhor, se você depositar completamente a tua confiança nele, será assim em todas as áreas da tua vida. Espiritual, profissional, familiar, financeira. E esse crescimento sobrenatural tinha um propósito. Não era apenas para encher o Egito de hebreus. O Senhor estava preparando um exército, o Senhor estava preparando uma nação que iria preparar o caminho para que séculos depois dessa mesma linhagem, dessa mesma nação, viesse o nosso amado Mashiach, nosso amado Messias, Yeshua, Jesus. Deus fez o seu povo extremamente fértil e Ele preservou cada bebê hebreu, contrariando todas as estatísticas, porque Ele é fiel à sua palavra. Então, da próxima vez que você olhar para a sua vida e pensar que, poxa, nesse país não tem como prosperar, ou então, as contas não fecham, eu vou precisar ir para outro país, eu vou precisar fazer isso, fazer aquilo, lembre-se dos 2,5% contra os cenários mais improváveis, 0,1%, 0,4% das outras nações. E lembre-se que o nosso Deus é o Deus que quebra as estatísticas e que Ele quebra todos os padrões humanos. Você gostou desse conteúdo? Isso abençoou a tua vida de alguma maneira? Então, deixe teu comentário aqui embaixo, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ser abençoado, alguém que precisa entender que Deus ainda faz esses milagres sobrenaturais de multiplicação. Shalom, eu vejo você no próximo vídeo.